das consequências da urbanização é a interferência na vida da fauna silvestre. Muitos animais que sofrem com isso são tratados pelo Hospital Veterinário da URGS. Eles chegam através do IBAMA e de proprietários, e também pelo Seclimar, o Centro de Estudos Climáticos, Liminológicos e Marinhos da URGS. Algumas práticas humanas prejudicam a fauna silvestre. Entre as dificuldades identificadas pelo Hospital Veterinário da URGS estão os acidentes rodoviários e a falta de informação para lidar com esses animais. A cidade está crescendo, né, e ela está muitas vezes invadindo áreas que seriam áreas dos animais, por exemplo. Né? Então é muito comum chegar aqui animais atropelados, animais que sofreram quedas, porque houve um contato ou uma relação com as pessoas ou mesmo com automóveis, né? Isso acontece. Né? E aí os animais chegam aqui com nesse grau de situação e muitas vezes, por uma questão de estresse, né, uma parcela importante acaba morrendo. Né? Isso realmente tem um efeito da urbanização, direto ou indireto. A gente atende bastante ave, bastante roedor, né, que são os animais mais comuns assim atendidos. E o que a gente vê assim é uma grande deficiência de informação sobre nutrição desses animais e sobre manejo desses animais. Muitos animais com roupas e banhos de shampoos que não são especializados, banho toda semana, banho todo dia. A mesma coisa animais exóticos e silvestres, por exemplo, papagaios que comem pão com café. Todas essas coisas que não são naturais de vida livre, as pessoas tentam passar isso para os animais, e essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta, de explicar para um proprietário que ele é um animal e não um ser humano. Além do tratamento aos animais, os desafios do hospital são acompanhar a reabilitação e conscientizar as pessoas sobre a criação ilegal dessas espécies. O IBAMA me ligou, né, que teria um animal atropelado, e ele chegou para a gente completamente manso. Um animal que em vida livre jamais teria essa mansidão, né? Seria um animal, um canídeo silvestre, né, agressivo, e no caso dele não. Ele chegou para nós com uma pata fraturada, e a gente começou a tratar esse animal e na realidade a gente não sabe se esse animal ele era de vida livre realmente ou se ele era um animal domesticado, né? Por ele ter essa mansidão que não é comum, né? A grande problemática que a gente enfrenta na realidade com esses animais de vida livre que a gente recebe é a reintrodução deles. Porque o que a gente acredita? Acredita que a gente precisaria de todo um acompanhamento pós-soltura desses animais para avaliar se esse nosso tratamento e essa soltura está sendo válida. Porque existe um grande problema de translocação desses animais, né? Porque a gente não sabe realmente até que ponto ele está afetando os animais que já estão em vida livre e até que ponto está sendo válido para esse animal voltar para a vida livre. A criação de animais silvestres em casa, a manutenção de animais silvestres em casa, sem que esses animais tenham sido criados ou, né, em cativeiro, é contra a lei. Isso é proibido, né? O IBAMA, né, o órgão que regula essa situação, proíbe essa condição. E ele não adianta a pessoa ter e achar que ele, num dado momento, vai liberar essa posse. Ele não faz isso, né? Isso já se sabe que é uma conduta do próprio IBAMA. O Seclimar, Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos da URGS, trata dos animais silvestres que chegam às praias do litoral norte gaúcho. Um exemplo bem clássico assim, que nós temos são o caso dos lobos marinhos. Há milhões e milhões de anos esses animais vêm para o nosso litoral, né? Eles vêm buscar alimentação e também faz parte da biologia, principalmente nos meses de inverno. Lobos e leões marinhos saem das suas colônias no Uruguai e na Argentina, se deslocam até o litoral do Rio Grande do Sul, onde pode ficar descansando na praia, interagindo de outras formas também, que é uma característica normal. O que acontece é que a maioria das pessoas desconhece esse fato e acham então que esses animais marinhos estão com algum problema, debilitados, e tentam de alguma forma arranjar uma solução para esse problema, entre aspas, né, que não, na verdade não existe. O pinguim que vem para cá é chamado pinguim de Magalhães, é um nome comum, e ele não tem essa característica de morar em geleiras como as pessoas imaginam. Né? Então eles vêm para cá, busca da alimentação, mais ou menos no mesmo período que os lobos marinhos no inverno, e retornam no verão. E o principal problema que a gente encontra, e foi uma questão do ano passado, foi os animais que em 2006 chegaram petrolizados. Então nós recebemos em torno de 40 animais petrolizados, né, e que deveriam receber o tratamento, então foram encaminhados até o centro de reabilitação. Tanto o Hospital Veterinário quanto o Seclimar realizam projetos para orientar a população sobre a forma correta de lidar com esses animais. O que a gente sempre recomenda é isso, é que só é possível, lembro mais uma vez,
a manutenção de animais silvestres em casa e os animais que são nascidos em cativeiro e autorizados pelo IBAMA, tudo isso, né? Mas nós temos alguns projetos de extensão, na verdade, que buscam, pelo menos, instruir as pessoas, né, de que não é possível, não é permitido manter animais não autorizados, animais silvestres não autorizados em casa, né? Sempre aquela questão mais de conscientização, né, do que uma repreensão. Ele atende, então, a comunidade às quartas e sextas-feiras, né, e aí as pessoas marcam hora, né, e aí o animal é atendido, né, e aí, nesse momento, junto com a consulta, né, acaba se fazendo também a questão da conscientização, né, os cuidados, pelo menos evitar que a pessoa adquira outro animal, né, só, claro, da forma legal, né, de forma ilegal, para que isso não aconteça. Para lobos, então, o que a gente passa para a população é o quê? Mantenha uma distância no mínimo de 10 metros ao avistar o animal da beira da praia, ligar para a patrulha ambiental ou para a prefeitura da cidade, relatando que esse animal está na beira da praia, para que então a patrulha ambiental acione o Seclimar e que a gente possa fazer essa vistoria. Para os pinguins, o que a gente recomenda, assim, os animais normalmente chegam na praia e estão debilitados. Podem estar manchados de petróleo ou não. De qualquer forma, a gente nunca recomenda que as pessoas levem esses pinguins para casa. Então a recomendação é também entrar em contato com a patrulha ambiental, com a prefeitura do local, né? Ou até mesmo com o IBAMA, que possa acionar o Seclimar, que a gente possa então ver o que é possível fazer na situação desse animal. E muitas vezes o que acontece são pessoas coletam esses animais à beira da praia, o que é proibido por lei, levam esses animais até o centro de reabilitação, a gente expõe esses animais sadios a animais doentes, né? E acaba gerando um problema que poderia ser evitado. Estudar a influência das ações do homem aos animais contribui para detectar problemas ambientais como a poluição. Foi o que aconteceu com a dissertação de mestrado realizada no curso de pós-graduação em Biologia na URGS, que pesquisou a influência da urbanização na vida das borboletas de Porto Alegre. O trabalho analisou diferentes locais da cidade para verificar se a urbanização afeta a vida das borboletas. Entre os locais pesquisados estão os parques Farroupilha, Marinha do Brasil e Saint-Hilaire, além do Morro Santana, da Ilha do Pavão e do Jardim Botânico. Uma das partes do trabalho foi fazer alguns estudos, algumas pesquisas para tentar descobrir se realmente a poluição estava interferindo. E aí o que aconteceu? A gente realmente observou esse gradiente, ou seja, no Parque Farroupilha, Parque Marinha e na Ilha do Pavão existiam poucas espécies de borboletas. E no Morro Santana e Saint-Hilaire, que são áreas mais afastadas da cidade e maiores, a riqueza foi grande. Muitas espécies de borboletas mesmo a gente encontrou. E aí uma peculiaridade do Jardim Botânico, que apesar de estar inserido na malha urbana da cidade, ele é uma área grande e a gente encontrou uma grande riqueza de borboletas dentro do Jardim Botânico. Como a gente obteve mais espécies no Morro Santana e no Saint-Hilaire e no Jardim Botânico, a gente percebeu algumas peculiaridades nessas, né? A variedade foi maior e então o que a gente encontrou foi umas espécies que são consideradas raras, né? A gente pode dizer que elas são indicadoras de ambientes preservados. E essas a gente encontrou só no Morro Santana e no Saint-Hilaire. São espécies que precisam de um ambiente um pouco mais preservado para sobreviverem. Elas são sensíveis a qualquer variação ambiental, né? Criar um espaço atrativo no Jardim Botânico era uma das propostas do trabalho. Assim, a fauna local contaria com maior número de espécies de borboletas. A gente escolheu o Jardim Botânico, eu acho que por isso, né, por este motivo, ele foi um ambiente que apresentou bastante espécies de borboletas e provavelmente por ele ter dentro do próprio Jardim Botânico tem muitos dos biomas do estado representados dentro dele. Então, em função disso, é possível que em função disso a propagação das borboletas tenha sido maior aqui. E aí, por ser um ambiente assim que tem uma certa reserva, não é um ambiente totalmente público, mas tem visitação pública, a gente achou interessante a ideia, né? Um local já com um certo nível de preservação. Em função de tudo isso, conversamos com os administradores, eles acharam a ideia boa também. E seria bem interessante tanto para a propagação das borboletas, que já tem aqui, algumas novas que apareceram nas outras áreas que poderiam vir para cá também, quanto para trabalhos de educação ambiental, que seria bem interessante, né?